Todo brasileiro conhece a história de Tiradentes, não é verdade? O que nem todo mundo já ouviu falar é sobre o Romanceiro da Inconfidência. Olá, eu sou Adriana Bisutti, professora e coach. E hoje vamos falar dessa obra super importante da nossa poetisa Cecília Meirelles. E se eu estiver de alguma forma te ajudando a se preparar para o vestibular, já dá seu like e se inscreva no canal. Em certa ocasião, Cecília fez uma viagem a Ouro Preto e ela se sentiu muito impactada por toda aquela sensação que o contexto histórico e o espaço físico preservado daquela cidade, todo aquele clima desperta nas pessoas. Em alguns documentos há relatos dela mencionando que as vozes do passado lhe diziam sobre os acontecimentos que mereciam ser contados. Lógico que essas vozes nada têm de sobrenatural. São os fantasmas da história que rondam esses lugares míticos. E assim ela se inspirou a pesquisar e contar a história em versos da Inconfidência Mineira. Agora, partindo para a análise, a primeira coisa que nos chama a atenção é o título, romanceiro. Mas o que é afinal um romanceiro? O gênero romanceiro é uma coleção de poesias de caráter popular. De tradição ibérica, principalmente espanhola, surgiu na Idade Média e é uma narrativa poética que gira em torno de um tema central. Nesse caso, o fio condutor aqui é a própria história da Inconfidência. Cada parte do romanceiro tem o nome de romance, que não deve ser confundido com o romance tal qual nós conhecemos hoje. O Romanceiro da Inconfidência, então, publicado em 1953, narra a história da Conjuração Mineira. Movimento revoltoso de 1789, mesmo ano da Revolução Francesa, só que um pouco antes, que foi promovido por colonos brasileiros, que pretendiam tornar a região de Vila Rica, hoje com o nome de Ouro Preto, um domínio independente de Portugal. Na obra há 85 romances e mais as falas e os cenários que descrevem ali o ambiente. A obra se divide em 5 partes bem definidas: a do ambiente, a da trama e frustração, a da morte de Cláudio Manuel da Costa e Tiradentes, a do infortúnio de Gonzaga e Alvarenga e, finalmente, a presença da rainha Dona Maria I aqui no Brasil. Se fôssemos resumir a primeira parte, que vai do romance 1 ao 19, teríamos o ambiente, o início do ciclo do ouro e a ambição como palavras-chave. Personagens importantes também são mencionados, como o contratador João Fernandes e a sua mulher, a famosíssima Chica da Silva, que foram traídos pelo Conde Valadares. Temos ainda a história de Chico Rei, que é um ex-escravo que enriqueceu aí numa mina abandonada, e alguns aspectos sobre Tiradentes, o alferes. Faz referência também à Arcádia, a fase literária em que essas pessoas viviam, aí o neoclassicismo. Temos agora um trecho da fala inicial, que é o começo da obra. Não posso mover meus passos por esse atroz labirinto de esquecimento e cegueira em que amores e ódios vão. Pois sinto bater os sinos, percebo o roçar das rezas, vejo o arrepio da morte, a voz da condenação. Avisto a negra masmorra e a sombra do carcereiro que transita sobre angústias com chaves no coração. Descubro as altas madeiras do excessivo cadafalso e por muros e janelas o pasmo da multidão. Aqui vou aproveitar para falar um pouquinho da forma. Quem estuda para o vestibular ou conhece um pouquinho de poética deve ter percebido que esse poema foi composto em redondilha maior, que são versos com 7 sílabas poéticas, que vêm da tradição medieval ou tradição popular. A segunda parte vai do romance 20 ao 47 e concentra a narrativa na conspiração dos Inconfidentes, principalmente sobre Tiradentes e a traição feita por Joaquim Silvério por meio de uma carta de denúncia. Também fala da bandeira mineira.
Aqui eu separei um trecho que é o romance 24 ou Da Bandeira da Inconfidência. Atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, entre sigilo e espionagem, acontece a inconfidência. E diz o vigário ao poeta: escreva-me aquela letra do versinho de Virgílio e dá-lhe o papel e a pena. E diz o poeta ao vigário, com dramática prudência: tenha meus dedos cortados antes que tal verso escrevam. Liberdade ainda que tarde, ouve-se em redor da mesa. A terceira parte vai do romance 48 ao 64. Traz a morte de Tiradentes pela forca, sentindo-se abandonado por todos. O suicídio duvidoso de Cláudio Manuel da Costa e a angústia de outros prisioneiros, como Tomás Antônio Gonzaga. Lembrando que Cláudio Manuel e Tomás Antônio Gonzaga foram importantes poetas árcades. Gonzaga também tem sua história pessoal, pois se casaria com Maria Doroteia, sua musa, a famosa Marília de Dirceu. E aqui um trechinho que faz referência a Tiradentes, o romance 59 ou da Reflexão dos Justos. Foi trabalhar para todos e veja o que lhe acontece. Daqueles a quem servia já nenhum mais o conhece. Quando a desgraça é profunda, que amigo se compadece? E aqui eu vou fazer um parêntese para comentar a atualidade dessa obra, quando pensamos, por exemplo, nas delações premiadas de hoje. Porque foi isso que o Joaquim Silvério fez. Ele tinha dívidas e, em troca de sanar essas dívidas, ele delatou, ele entregou todo mundo. E, por outro lado, aqueles que são delatados, na hora do aperto, somem, negam. Ninguém conhece ninguém, nunca vi, só vi uma vez, só falei uma vez por telefone, falei por e-mail, ou seja, ninguém é mais amigo de ninguém. Pensando dessa forma, o Brasil não mudou tanto assim politicamente de lá para cá, não é verdade? Voltando à análise, a quarta parte vai do romance 65 a 80. Fala de Alvarenga Peixoto, que também foi um dos inconfidentes, e da sua família. Fala da morte da sua filha Maria Ifigênia e também do sepultamento aí da sua mulher Eliodora. E mais uma vez encontramos trechos sobre Tomás Antônio Gonzaga, agora já partindo para o exílio, onde ele se encontrará com Juliana Mascarenhas, isso é mais tarde, e com quem ele se casará. E aqui eu vou declamar um trechinho que fala dessa moça. É o romance 71 ou de Juliana de Mascarenhas. Juliana de Mascarenhas, que andas tão longe a cismar, levanta o rosto moreno, lança teus olhos ao mar, que já saiu barra fora, grande e poderosa nau, Senhora da Conceição, princesa de Portugal. Vai para o degredo um homem que breve irás encontrar, claros olhos de turquesa, finos cabelos de luar. Vai para o degredo um poeta que se não pôde livrar de vice-reis e ministros e capitão-general, e era a flor do nosso tempo, era a flor desse lugar. A quinta parte, mais curtinha, vai do romance 81 a 85. Trata de Dona Maria I, a mesma que 20 anos antes emitiu as sentenças de morte e de degredo. Ela vem para o Brasil em 1808 com a corte portuguesa e morre aqui. Dizem que louca, na verdade ela estava deprimida. Essa parte traz ainda o testamento de Marília e dizem que a Maria Doroteia morreu solteira já com uma certa idade, ela foi para o convento e ninguém quis se casar com ela. Tem ainda a homenagem aos rebeldes com a fala aos inconfidentes mortos. Vou destacar dessa parte o romance 81 ou dos Ilustres Assassinos, que mostra como, apesar de ter sido assassinado, foi Tiradentes que ficou para a história aí. Ó soberbos titulares, tão desdenhosos e altivos, por fictícia austeridade, vãs razões, falsos motivos, inutilmente matastes,
Vossos mortos são mais vivos e sobre vós de longe abrem grandes olhos pensativos. Falando um pouco sobre a forma, nós podemos mencionar aqui um eu lírico coletivo, uma voz narrativa aí que parte de outras vozes, de outras personagens, pessoas do povo, por exemplo. Ocorre também uma retomada aí de uma forma estrutural tradicional, como eu já mencionei. Predomina no poema os versos em redondilha maior, de 7 sílabas, mas também há outros, como decassílabos, redondilhas menores, que são os versos de 5 sílabas, e outras formas ainda. E é importante lembrar que a Cecília Meirelles ela fazia parte do modernismo, que na verdade quebrou com essas tradições todas. Sem entrar em detalhes, a maioria dos poemas aí também possui rimas. Então, mais uma vez eu quis te dar aí uma visão geral da obra, para te dar um impulso aí na sua leitura. Espero que esteja sendo útil, que você esteja gostando e até a próxima!